Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Matheus e a gente está dando início à nossa parte 3 do assunto de conjuntos numéricos, mais uma aula aí de matemática para o primeiro ano do ensino médio. Nessa aula, a gente tem dois objetivos bem definidos. O primeiro objetivo é elencar os elementos dos conjuntos numéricos. Então, a gente vai ver o que é um conjunto numérico, quais os tipos e saber elencar os elementos que fazem parte deles. E o segundo objetivo é estabelecer relações de conjunto e subconjunto entre os conjuntos numéricos. A primeira coisa que eu faço é a seguinte pergunta: quais os tipos de números que temos no nosso dia a dia, né? Quando a gente observa as coisas que acontecem no dia a dia, quais os números que normalmente a gente utiliza? Por exemplo, quando a gente vai contar uma quantidade, quais os números que a gente utiliza? Normalmente a gente vai contar como um, 2, 3, 4, 5 e aí em diante, né? Temos até o infinito para contar coisas. E quais os números que a gente usa, por exemplo, para medir temperatura? Normalmente, quando a gente vai medir temperatura, a gente tem os números positivos, né, que são temperaturas acima de zero, como 1 grau, 2 graus, 3 graus, mas a gente também tem temperaturas negativas em países ou cidades aqui mesmo do Brasil que fazem muito frio. Por exemplo, a gente tem 0 graus, -1, -2, -3 graus. Então aí você já percebe uma diferença dos números entre quantidade e para medir temperatura, né? Aqui a gente já começa a utilizar números negativos. E quando a gente vai contar dinheiro, né? Quais os tipos de números que a gente utiliza? E aí a gente pode utilizar números como R$ 1, R$ 2, R$ 3, mas a gente também pode acrescentar os centavos. Então a gente pode dizer, por exemplo, que um chocolate custa R$ 3,50, ou seja, 3,5, né? 3,5 reais. A gente pode dizer também que a gasolina está a R$ 6,12, né? E aí por diante. Aqui a gente já começa a adicionar números decimais, números que possuem vírgula. E quando a gente também vai representar divisões, né? Partes, por exemplo, quando a gente vai comer uma pizza e a gente quer dividir essa pizza em três partes. Como que a gente representa essa pizza? Normalmente a gente vai representar como 1/3, um terço, né? Quando a pizza tem 8 pedaços, por exemplo, e a gente pega um desses pedaços, é 1/8 da pizza. Então a gente também tem as frações como forma de representar quantidades e números. E aí, será que a gente consegue de alguma forma agrupar esses tipos de números em conjuntos? Será que a gente consegue dividir eles em conjuntos? A resposta, é claro, é sim. E aí a gente tem diferentes tipos de conjuntos numéricos, que é justamente os conjuntos para agrupar essas diferentes formas de representação. O primeiro que a gente tem é o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N. E aí o conjunto dos números naturais é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? São os números que a gente usa para contar quantidades. Em seguida, a gente tem o número dos inteiros, o conjunto dos inteiros, que é representado pela letra Z. No conjunto dos inteiros, além dos números naturais, a gente também tem os números negativos, -1, -2, -3, -4 e assim por diante. Depois dos inteiros, a gente tem os racionais, que é representado pela letra Q. Nos racionais, além de ter os naturais e os inteiros, a gente insere também os números decimais, os números que possuem vírgula. Então, por exemplo, 1,5, 3,75, 3,33, são todos números também que fazem parte dos racionais. Em seguida, a gente tem os irracionais, que é representado pela letra I, e aí os irracionais são aqueles números em que eles são representados por vírgula, né? São números que possuem vírgula, mas a gente não sabe o fim deles. Então, por exemplo, 1,76543203546 e aí por diante. A gente não sabe o final desse número. O número π, por exemplo, é um número irracional, porque ele é 3,1415 e assim por diante. A gente não sabe o final do número π. Raiz de 2 também é um número irracional, né? Então a gente tem alguns tipos de números irracionais. E por fim, a gente tem o conjunto dos números reais, que é o conjunto que junta todos esses números. Então, os reais é o conjunto que engloba todos os demais conjuntos. A gente vai ver de um por um aqui rapidinho para vocês entenderem como eles funcionam. Então, vamos lá para o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N.
O conjunto dos números naturais é representado pela letra N, são 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, como a gente falou. Se a gente colocar o N com asteriscos em cima, significa que são os naturais menos o zero. Então, é o 1, 2, 3, 4, né? A gente tira o zero. A gente pode representar esse conjunto dos números naturais na forma de uma reta, que é a reta real que a gente chama, né? Na forma de uma reta. Nessa reta, como vocês podem ver aí, a gente tem, começando do zero, aqui do lado esquerdo, e aí ele segue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e assim por diante. E aí ele é crescente, tá? Nesse sentido, para a direita. A gente pode representar também na forma de diagrama de Venn, onde a gente coloca o círculo e os elementos dentro desse círculo e coloca a letrinha N lá em cima para dizer que são dos conjuntos dos naturais. Em seguida, a gente adiciona o conjunto dos números inteiros. E aí, nos números inteiros, se você observar lá embaixo na reta, para o lado direito a gente tem os naturais, né? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí ele vai até o infinito. E para o lado esquerdo a gente tem os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, e aí ele vai até o menos infinito. E aí perceba que da esquerda para a direita, a gente vai crescendo em relação ao valor do número, né? Ou seja, o 6 é maior do que o 5, que é maior do que o 4, que é maior do que o 3, que é maior do que o 2, que é maior do que o 1, que é maior do que 0. E aí o 0 é maior do que menos 1, menos 1 é maior do que menos 2, menos 2 é maior do que menos 3, e assim sucessivamente. Quanto mais à esquerda, menor o número. Quanto mais à direita, maior o número. E aí o conjunto dos inteiros, que é representado pela letra Z, se você olhar no gráficozinho de Venn, no diagrama de Venn, ele é verde e dentro dele tem os naturais. Ou seja, o conjunto dos números naturais é um subconjunto do conjunto dos inteiros Z. Os naturais estão dentro deles. Em seguida, a gente tem os racionais. Os racionais são os números que podem ser representados em forma de uma fração, né? Em forma de uma divisão. Então, por exemplo, se você olhar ali na reta, além dos números naturais, que é o 0, 1, 2, 3 e assim por diante, além dos números que também são inteiros, né? Que são a parte negativa, 0, menos 1, menos 2, menos 3, os racionais a gente vai inserir os números com vírgula. E aí os números com vírgula, né? Que são os números decimais, eles estão entre os números que são naturais e entre os números que são inteiros. Então, por exemplo, entre o 0 e o 1, você vai ter 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, que foi o que eu botei aí na reta, né? 0,6, 0,7 e assim por diante. Aí eu coloquei apenas alguns dos números racionais, tá? Não coloquei todos, porque são infinitos também. E aí, se a gente olhar lá para o diagrama de Venn, a gente tem os naturais em laranja, tem os inteiros em verde, e aí tem os racionais em azul. Os naturais e os inteiros, eles são subconjuntos dos racionais, eles estão contidos dentro dos racionais. Ou seja, os racionais englobam todos eles. A gente pode dividir os racionais em dois tipos, né? Que são o decimal exato e a dízima periódica. Qual a diferença entre eles? O decimal exato é aquele número racional em que ele tem um fim. Então, por exemplo, 0,7, ele tem um fim, é 0,7. E ele pode ser representado na forma da fração 7 dividido por 10. O 0,17 também tem um fim, é até 0,17. E aí é representado por 17 dividido por 100. Já os periódicos, as dízimas periódicas, são aqueles números racionais que eles se repetem, né? Eles se repetem até o infinito. Por exemplo, 0,777777777 até o infinito. É uma dízima periódica, porque o 7 está repetindo. 0,232323232323 até o infinito é uma dízima periódica, porque o 23 fica se repetindo. Então, esses são dois tipos de números racionais que a gente tem. Os irracionais, como eu falei, são aqueles números em que a gente não tem uma repetição, a gente não sabe o fim dele, a gente não sabe quais os números que vêm em seguida, né, depois da vírgula. E aí a gente tem, por exemplo, raiz de 2, que é 1,4, 14, 21, 35, e aí esses números eles vão se modificando e vão até o infinito, e a gente não sabe calcular o fim dele. É diferente dos racionais que a gente sabe que eles se repetem. O raiz de 3 também é outro tipo de racional, que é 1,732058 e assim por diante. O π, que é 3,1415926535, a gente nunca vai saber o fim do π. O π é um número que a gente não conhece o final dele.
E aí, se vocês observarem bem, lá no diagrama de Venn aqui do lado, os irracionais, que é a bolinha azul escuro, ele não é subconjunto de nenhum dos outros conjuntos. Ele é separado. Ele é como se fosse uma parte distinta. Porque esses números não fazem parte nem dos racionais, nem dos inteiros, nem dos naturais. E nem os racionais fazem parte dos inteiros, nem os. Entendeu? Os inteiros, os irracionais são um conjuntinho à parte. Então, eles não são subconjuntos. Por fim, a gente tem os números reais, que é o conjunto que junta os racionais com os inteiros. Desculpa. Os reais, que é o conjunto que junta os racionais com os irracionais. Então, juntando isso tudo, a gente tem um conjunto dos números reais, que é o que está representado de preto. Pessoal, por hoje é só. Essa é a nossa parte 3 de conjuntos numéricos. Era apenas para vocês distinguirem os tipos de conjuntos numéricos que a gente tem. Então, lembrando, a gente tem naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. São esses 5 conjuntos principais. Agora vocês já são capazes de distinguir quais os elementos que fazem parte desse conjunto. Vai ter atividade para vocês resolverem lá no Google Sala de Aula. Não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de se inscrever, de enviar esse vídeo para os outros colegas de turma. E é tudo por isso. Até a próxima aula.